Olá, meninos, bom dia. Bem-vindo a mais uma aula nossa. Para a introdução, vamos fazer uma leitura inicial. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Essa frase é do Paulo Leminski e eu acho que é muita verdade. A gente só consegue ir além e longe quando a gente é o que nós somos. E quando acreditamos nas nossas convicções e em nossas verdades, né? Isso tudo é o que nos leva adiante aí. Pessoal, então agora a gente começa um conteúdo novo de literatura com essa apostila, Literatura 15, Modernismo 5. E aí ela vai tratar a respeito das tendências contemporâneas, dos autores contemporâneos e do teatro brasileiro. Essa apostila, pessoal, já é uma apostila meio que de revisão. Nós já vimos esse conteúdo, tá? Então aí essa semana eu tô preparando materiais bem rápidos para vocês. E eu acredito que durante esse nosso bimestre os conteúdos serão breves, serão rápidos, né? Meio que de retomada. E a gente vai se organizando aí. Então eu coloquei aqui na lousa uma colinha, depois eu deixo essa colinha, a foto dela linkada aí para vocês, junto com um vídeo na plataforma do Classroom, tá? Então, tendências contemporâneas. E hoje a gente vai estudar o contexto histórico. Então, quando que nós vamos, a partir de que momento que nós vamos estudar aqui, né? Nós vamos estudar da década de 50 para frente. Mais ou menos, tá, pessoal? Então a gente vai começar lá por volta de 1950. A segunda metade, tá? A partir da segunda metade do século 20. E aí o que estava acontecendo, né? Na década de 50, houve aí um grande crescimento comercial, né? Comercial não, industrial, e também um grande crescimento das cidades, um desenvolvimento urbano muito grande, tá? E isso daí vai ajudar nesse movimento literário. Então, esse desenvolvimento urbano, a crescente das cidades, a industrialização. E aí tem uma coisa que vai ser muito importante aqui também, que são as ideias do Juscelino Kubitschek, né? Que ele propunha lá os seus 50 anos em 5. O que era esses 50 anos em 5? Era modernizar o país como se você conseguisse uma modernização do que demoraria para fazer, vamos dizer assim, em tempos normais, em processos normais, uns 50 anos. Isso seria desenvolvido de uma forma muito rápida e levaria apenas 5 anos para se colocar tudo isso em prática, tá? E aí tem um fator que é muito importante também, que vai ser o desenvolvimento das mídias. A TV ela vai ser desenvolvida no Brasil. A televisão, né, esse conceito televisão, ela vai chegar até aqui com produções, né, produções locais. Assim, e outro fator que é bem interessante que eu tava lendo sobre isso é que no começo não existia a gravação de takes, tá? Então não se gravava a televisão como hoje se faz. E aí tudo era produzido ao vivo, inclusive as novelas. Eu li esse trecho de curiosidade, né? Tá no material de vocês, nessa apostila que eu mostrei no começo. Dessa vez vocês não vão ter acesso à apostila. Porém, como ela retoma conceitos do segundo ano, se eu não me engano, no material do quarto bimestre do segundo ano, vocês vão ter acesso a essa apostila, tá? E aí, esse avanço tecnológico, o que vai acontecer? Ele vai influenciar na arte, na poesia. Como nós vamos passar a ter o visual, né, acessível, a concepção da poesia visual, ela vai acontecer maior nesse momento aqui. Então ela vai ficar mais difundida. E essa questão tecnológica
vai fazer com que nós criamos uma nova forma de arte, uma nova forma de poesia, já que eu tenho o visível. E aí, esse desenvolvimento da arte da poesia, né, as linguagens diferentes que serão usadas, isso vai ser por conta de transformações visuais e gráficas nas possibilidades poéticas. Então, as poesias elas vão fazer uso disso. E aí, por exemplo, nós vamos chegar à poesia concreta. Essas poesias concretas, elas eram realizadas a partir de formatos, de imagem, de composição, de desenho. Então, eu tenho uma construção de léxicos, de palavras, eu tenho uma construção verbal, vamos dizer assim, da poesia, porém, eu também vou fazer uso do não verbal, do visual. E aí essas poesias, elas terão aí um caráter meio de linguagem, vamos dizer, misto, tá? Nós falamos, né, em algum momento, só para vocês se retomarem aí do que eu tô falando para vocês, deixa eu só pegar aqui uma imagem para vocês se lembrarem bem do que a gente está trabalhando. Vocês devem se lembrar dessa arte aqui, ó, dessa poesia que nós estudamos, do Augusto Campos. Vou ver se dá pra ver. Tá dando pra ler lixo aqui, né? Provavelmente vocês conseguem ler o lixo. Mas essa palavra lixo, ela é composta por várias palavras luxo sobrepostas, uma do ladinho da outra, e vai se colocando de modo a criar a palavra lixo, né? A poesia chama luxo, lixo ou lixo, luxo. Agora eu não me recordo a forma correta aí, pessoal. Então, o visual vai passar a ser muito presente. Por isso que a gente fala de novas formas de linguagem, tá? Nesse momento aqui. E essa importância do gráfico na poesia. Porque sem o gráfico, essa poesia ela não exerce sentido nenhum. Tá? O visual dela é importantíssimo para o seu entendimento. E isso vai acontecer com várias poesias concretas, tá? Mas isso é assunto para nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do conceito histórico, o que estava acontecendo. Tem algumas atividades para vocês refletirem acerca desse assunto. E até a nossa próxima aula. Tchauzinho!